Olá, pessoal. Bem-vindo, alunos, visitantes e aqueles que se interessam pelo estudo da língua portuguesa. Eu sou o Júlio Belfort, professor de português e inglês, e a gente está fazendo uma maratona de aulas sobre a sintaxe, e essa vai ser a nossa quinta aula, onde a gente vai trabalhar alguns assuntos para finalizar esse interim e partir para as orações compostas, os períodos compostos, ok? Então nessa aula, né, a gente já viu bastante coisa, a gente já aprendeu análise sintática, e esse assunto de hoje é mais sucinto, mais curto um pouco, tá bom? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai trabalhar com acessórios da sintaxe, os termos acessórios. Esses termos são elementos que complementam o sentido da frase, adicionando informações extras, especificando e destacando aspectos da oração. Eles enriquecem a estrutura da frase, tornando-a mais completa e informativa. Então, esse, em síntese, é a matéria que a gente vai estar comentando hoje. Pessoal, curtam o canal, compartilhem com quem está estudando. É uma matéria bastante completa e exige um certo grau de tempo para estudar, tá bom, gente? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar basicamente adjunto adnominal. Nessa quinta aula, adjunto adverbial. E na próxima aula, que vai ser mais curta do que essa, a gente vai estudar o aposto e o vocativo, para a gente encerrar o período simples, ok? Então, o que seria um adjunto adnominal? O adjunto adnominal, como o nome já mostra, é um termo que se liga a um substantivo ou pronome, modificando e acrescentando informações a respeito dele mesmo, por meio de um adjetivo, por meio de uma locução adjetiva, pronome adjetivo, numeral, ou mesmo um substantivo funcionando como adjetivo. Ou seja, no adjunto adnominal, a gente vai ter um termo que se liga a esse substantivo, que para esse substantivo ele vai trazer uma especificação, tá? Uma qualidade do substantivo. Ele vai determinar uma qualidade também desse substantivo. E ele vai trazer um complemento, né? Complementar o significado desse substantivo e fornece informações adicionais ao mesmo. Bom, gente? Qualquer dúvida, perguntem abaixo, tá? Podem comentar pra gente debater, é sempre bom. Então, grosso modo, o adjunto adnominal diz respeito àquilo que completa o sentido do substantivo. Então, a gente traz aqui alguns exemplos de frases que contêm adjunto adnominais. Por exemplo, aqui, ó. O céu, o azul, céu, aliás. Qual que é o substantivo? Céu. Então, o é um adjunto adnominal. Azul também é um adjunto adnominal, porque ele diz respeito aos substantivos céu. A velha casa, do mesmo modo, casa é o substantivo. A velha se refere à casa. Tanto a quanto a palavra velha, o adjetivo, são adjuntos adnominais. As famosas atrizes, a gente tem um substantivo, que é atrizes. As famosas, esses dois termos são adjunto adnominais, porque dizem respeito, apontam para o substantivo atrizes.
duas grandes pizzas. Então a gente tem um numeral e um adjetivo grandes. E diz respeito a quem? A um verbo? Não, a um nome substantivo. Então eles são adjunto adnominais. Então, essa matéria é bem tranquila, tá, gente? Um livro sobre culinária. Quem é o substantivo aqui? Livro. Então, é um adjunto adnominal, porque diz respeito ao livro. Sobre culinária, diz respeito ao livro. Então, esses dois termos são adjunto adnominais. Então, para que serve um adjunto adnominal? Aliás, quais os tipos que a gente pode encontrar na maioria das vezes? A gente pode encontrar um adjetivo, a bonita flor. Então, bonita é um adjunto adnominal e ao mesmo tempo é um adjetivo do substantivo flor. O carro de corrida. Então a gente tem o carro é o substantivo, tanto o aqui, o artigo, quanto o de corrida, são adjuntos adnominais, tá? E de carros é uma locução adjetiva. Ele pode se formar também do pronome adjetivo, minha própria casa. Casa é o substantivo, e minha e própria são adjuntos adnominais que dizem respeito ao substantivo casa. Ele também pode se formar de números, como a gente já viu. 5 lindas flores. Então, tanto 5, que é o numeral, e lindas, se refere ao substantivo flores. Então, esses dois termos primários são adjuntos adnominais. Ok? Na análise sintática, que a gente já trabalhou nas aulas passadas, para quem não assistiu essas aulas, eu vou deixar um card acima para que você possa estar acessando as aulas anteriores. A gente viu que a análise sintática, dentro desse termo, desse inteirinho, ajuda a você enxergar os conteúdos de uma frase, de uma oração. Então, a classificação de uma palavra em adjunto adnominal é feita apenas quando há análise sintática da frase. Veja o exemplo. Uma felicidade intensa surgiu aos moradores da ilha. Então a gente aprendeu que primeiro a gente encontra o verbo, tá? Uma felicidade intensa surgiu. Então, surgiu é um verbo. Ele diz respeito a quem? Diz respeito a uma felicidade intensa que surgiu. Então a gente tem o sujeito, uma felicidade intensa. O adjunto adnominal é aquele que está junto ao substantivo e por isso ele acrescenta uma qualidade a ele. Então, uma é um adjunto adnominal. Intensa também é um adjunto adnominal, porque os dois termos dizem respeito ao substantivo felicidade, ok? O que sobrou? Surgiu aos moradores da ilha. É o substantivo. E a gente tem outros termos que não diz respeito ao nosso estudo de agora, como surgiu, que é um verbo transitivo direto, e é núcleo desse predicado. A gente tem também moradores como um substantivo. Então, aos moradores se torna também um adjunto adnominal, ok? Da ilha, ok? Sendo um termo acessório da oração, ou seja, o adjunto adnominal sendo um termo acessório da oração,
ele pode ser retirado da frase sem alterar a sua estrutura sintática, mas isso não significa que seja totalmente dispensável, ok? Porque precisa de uma compreensão da mensagem e ele é relevante para que essa compreensão se faça real, tá bom? Então vamos seguir nosso roteiro. Aqui eu tenho algumas análises rápidas, análise sintática bem rápida para a gente ver, onde ocorre exemplos aqui de adjunto adnominal. A blusa rosa é da Fernanda. Então, blusa é o substantivo, a se refere à blusa, rosa se refere à blusa. Então, tanto a, tudo que está em verde aqui, gente, é um adjunto adnominal. O que está em azul é um substantivo, ok? Minha prima é uma pessoa determinada. Então, prima é o substantivo, minha se refere a prima, uma se refere a prima, determinada se refere a primo. Então, tudo que está em verde aqui, minha, uma e determinada, são adjunto adnominais que dizem respeito ao substantivo prima. Ele tem 10 rádios velhos em casa. 10 rádios. Rádios é o substantivo. Velho se refere a rádios. 10 também aqui, ó. 10 também não deixa de ser um adjunto adnominal. Ok? Fácil, né, gente? E aqui, eu prefiro uma viagem longa. Viagem longa, ou seja, substantivo, viagem. Uma viagem. Então, uma é um adjunto adnominal, porque ele se refere a esse substantivo, viagem. E longa também se refere a essa viagem. Então, longa é um adjunto adnominal. Essa coleção aqui de texto, eu trouxe para vocês alguns exemplos de adjunto adnominais que são representados por adjetivos. Por exemplo, a cidade rio-grandense acolheu os imigrantes. Cidade é o substantivo, rio-grandense é um adjetivo, ok? Esse adjetivo é um adjunto adnominal porque está junto à cidade. O a aqui também, tá, gente? Mas eu estou dando ênfase ao adjetivo, ok? Aquela mansão branca foi vendida. Então, mansão é o nosso substantivo, branca é um adjetivo, e esse branco que está junto ao nome, ele é o quê? Ele é um adjunto adnominal. Ok? E assim por diante aqui embaixo. Ó, espantosamente foi dada uma resposta intrigante. Resposta é um substantivo e intrigante é um adjetivo. Então, esse adjetivo é um adjunto adnominal que está junto a esse nome. Ok? Bem tranquilo, né, gente? Não há muita... Agora, essa coleção de nomes, de frases, dizem respeito a adjunto adnominal, que, por sua vez, são representados por pronomes adjetivos, ok? Meu óculos está muito longe. Então, óculos é o substantivo, meu óculos é um pronome adjetivo, é um pronome, ok? Então, meu é um adjunto adnominal. Minhas professoras, lembro da maioria. Então, professoras, substantivo, minhas é um pronome, que ao mesmo tempo é um adjunto adnominal, porque está junto ao nome professora. Aquele aluno faltou à aula de propósito. Que maldoso. Então, aluno, o que é aluno? Substantivo, aquele aluno, é um pronome, né?
E aquele representa um adjunto adnominal, ok? Próxima. Essa coleção de frases diz respeito a adjunto adnominal representado por numeral. Por exemplo, 8 modelos foram selecionadas. Modelos é o substantivo, 8 modifica o seu modo de ser, dando uma quantidade. Então, 8 é um adjunto adnominal. O primeiro convocado compareceu de imediato. Convocado, substantivo. Primeiro é o nosso adjunto adnominal representado por um numeral, ok? Próxima. Nessa coleção de frases, a gente tem um adjunto adnominais formado por locuções adjetivas. Lembrando que locuções é um termo que é composto por 2 ou mais palavras, né, gente? Por exemplo, noites de inverno. Tá? Então é locução adjetiva, é um adjetivo quase, não é composto, mas é formado por 2 palavras. Tá? Então, noites, substantivos, de inverno, é adjunto adnominal, tanto de quanto inverno, ok? Bandejas de prata, nunca vi. Bandeja, substantivo, de prata, o modo que ela é feita, ou seja, de prata, adjunto adnominal. Água do mar renova as nossas forças. Quem não gosta de um banho de praia para a gente voltar renovados às férias, né, gente? A água substantivo, do mar, representa o nosso adjunto adnominal, porque ele está junto à água e traz uma qualidade a essa água. Não é qualquer água, não é água doce, é água do mar, ok? Então a gente fez uma análise sintática bem simples, né, e está fazendo ainda, de frases que elucidam o que é o nosso adjunto adnominal. E o adjunto adnominal também pode ser representado pelo artigo. Por exemplo, o cardápio passou no teste. Em mais o, forma do. Então, cardápio. O que é cardápio? É o substantivo. E o é o nosso adjunto adnominal, que está em verde. E no também é o nosso adjunto adnominal. A menina dedilhava admiravelmente. Menina, substantivo. A, nosso adjunto adnominal. Então é muito fácil, né, gente, incluir o que é um adjunto adnominal. Lembrando que ele está junto ao nome, não junto ao verbo, que seria um caso de adjunto adverbial. A gente vai ver daqui a pouquinho. Você aceita um chá gelado? Então, aqui é um artigo. Chá, ele é um substantivo. Grosso modo, gelado também é um adjunto adnominal, tá, gente? Tanto um quanto gelado. Aqui eu estou dando ênfase ao artigo, tá bom? É um adjunto adnominal, representado por artigo. E gelado é um adjunto adnominal, representado por um adjetivo. Note que o adjunto adnominal acompanha sempre o substantivo, nuclear, de uma determinada função sintática. Em outras palavras, acompanha o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto, entre outros. Ok? Então, voltando um pouquinho ao assunto, o adjunto adnominal, por se ligar diretamente a um substantivo ou pronome, tem a função de modificar, de caracterizar ou especificar o núcleo desse termo a que se refere. Então ele especifica a piscina azul.
Não é qualquer piscina, é a piscina azul. Ele traz um detalhe, forma informação, né? Ele traz uma informação sobre a piscina, que é azul. Ele completa, ele complementa o significado da palavra do substantivo piscina, ok? Então, não é nenhuma novidade, só para elucidar ainda mais. E os adjuntos adnominais associados a qualquer função sintática costumam ser representados por adjetivos, como a gente já viu, tá? Estou só reforçando. Então, adjetivo, crianças felizes. Criança é um substantivo, feliz adjetivo. Então, esse adjetivo felizes é um adjunto adnominal porque está junto ao nome. Políticos espertos, do mesmo modo. Políticos, substantivo, espertos, um adjetivo que se refere a político. Então, é um adjunto adnominal. Locuções adjetivas, anéis de prata, livro de português. Então, locução adjetiva é dois nomes que se juntam para formar um adjetivo. Por exemplo, de português, de prata. E artigos, o livro, uns livros. Aqui é só para a gente elucidar um pouco mais, né? Recapitulando, o adjunto adnominal, ele modifica, especifica ou precisa o sentido de um substantivo, que é um núcleo. Alguma dúvida, gente? Então a gente teve uma noção geral sobre adjunto adnominal e a gente vai partir para o adjunto adverbial. Do mesmo modo, o adjunto adverbial é um termo que se liga a um verbo, adjetivo ou advérbio, ou a uma oração inteira, modificando o sentido desses elementos. Ele pode indicar circunstância de tempo, de modo, de lugar, de causa, de intensidade, de finalidade, como a gente vê em advérbios, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, ele correu rápido. Então, a gente tem um verbo, a gente não tem mais um nome, um substantivo. Correr é verbo. Correu como? Rápido. Então, isso aqui é um adjunto adverbial, pois está se referindo ao verbo correr. Tá? Ela cantou lindamente. Cantar é um verbo, não é um nome. Lindamente é o modo que ela representou esse verbo cantar, então lindamente é um adjunto adverbial. Adjetivo. A casa era, é um verbo ser, ó, gente, ó, muito grande. Então, muito, ele é um adjunto adverbial, porque ele traz uma qualidade ao grande, tá? O filme foi extremamente emocionante. Emocionante o verbo aqui é ser, né? Foi, ele foi, tá? Verbo ser. Extremamente emocionante. Então, extremamente emocionante é um adjunto adverbial, porque ele se refere ao verbo ser do filme. E finalmente advérbio, né, gente? Então, os advérbios têm vários tipos, né? De tempo, de modo, de lugar, de causa, de intensidade, de finalidade. Esse é assunto de outra aula, tá, gente? Ela falou muito alto. Falou como? O verbo falar. Muito alto. Então, ele modificou o seu verbo falar, dando uma intensidade de altura, no caso, né? Intensidade. O carro estava completamente parado. Como estava o carro? Completamente parado. Então, ele trouxe uma novidade ao verbo estar. Essa é a função do adjunto adverbial. Ok?
Então, recapitulando, exemplos de adjuntos adverbiais. Ele chegou cedo, ela estudou intensamente, ou seja, a gente tem verbos, desculpa gente, tô meio resfriado. Ela estudou intensamente, tem o verbo estudar. Como ela estudou intensamente, ele modifica o verbo. Então, tudo que está em verde aqui diz respeito a um verbo ser, parar, comer, viajar, e modifica esse verbo. Ela viajou para Itália. Ele comeu com prazer. O carro parou de repente. Como ele se refere ao verbo, são adjuntos adverbiais. Recapitulando um pouco os advérbios, a gente tem circunstância de tempo, ontem, hoje, amanhã, só um exemplo, tá, gente? Lugar, aqui, ali, acima, modo, devagar, rapidamente, com calma. Intensidade, muito pouco, bastante. Agora a gente vai ver uma lista de advérbios, tá? De adjunto adverbiais, modificando o verbo, modificando o adjetivo e modificando o advérbio. Então, nesse primeiro exemplo, ele está modificando um verbo. Ó. A palestrante falou muito. Esse aqui é um verbo, falar. E ela falou muito. Então, ele modificou um verbo. Adjunto adverbial. Nesse segundo exemplo, ele está modificando um adjetivo. Tá bom? Este bacalhau está muito... Aliás, esse bacalhau, gente, está muito salgado. Tá um errinho aqui, gente. Deixa eu apagar, ó, corrigindo. Verbo estar. Tá? Tinha uma palavra aqui desnecessária. Então, muito salgado. Ele está modificando o adjetivo salgado. Ok? Então, ele é um adjunto adverbial. Muito salgado. Modifica o verbo estar. E adjunto adverbial muito modifica o advérbio bem. Carlos passeava tranquilamente pelo bosque. Então, Carlos passeava, o verbo passear, como que ele passeava? Isso aqui é um advérbio, um modo de ele passear tranquilamente, tá, gente? E tem algum errinho aqui no meu texto, deixa eu apagar aqui. Ok? Agora a gente tem uma coleção de frases em que os adjuntos adverbiais são representados por advérbio nessa primeira frase. Por exemplo, ela faz aniversário sábado. Ou seja, tempo, né, gente? O advérbio de tempo. Fazer é o nosso verbo. Quando que ela faz aniversário? Sábado. Então, isso é um adjunto adverbial criado a partir de advérbio. Criação através de locução. Nesse segundo exemplo, estou estudando de manhã. Então, uma locução, ok? Porque são duas... Locução adverbial, porque são duas palavras que formam um advérbio. E nesse terceiro exemplo, uma oração. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Quando percebi minha casa totalmente reformada, fiquei muito feliz. Então, adjunto adverbial representado por uma oração subordinada adverbial. Assunto que foge a essa aula de hoje, tá, gente? Só como exemplo nesse estudo. Dentro do canal 1000 inscritos, você vai encontrar centenas de aulas que dizem respeito a qualquer assunto que você
estará procurando. E se não tiver ainda, essa aula está sendo produzida, tá bom, gente? Então curta, compartilhe. São aulas gratuitas. Agora a gente vai ver a posição que um adjunto adverbial pode ocupar na oração. Então, ele pode ocupar o início da oração. Por exemplo, prontamente o aluno respondeu a pergunta. Ele pode estar no meio, né? Esse adjunto adverbial. O aluno prontamente respondeu a pergunta. Ou no fim da oração. O aluno respondeu a pergunta prontamente. Independente da posição que o adjunto adverbial esteja ocorrendo dentro da oração, a frase continua tendo o mesmo peso, o mesmo valor. E o adjunto adverbial continua ocorrendo, tá, gente? Porque sendo um termo acessório, o adjunto adverbial ele pode ser retirado da frase, sem alterar a sua estrutura sintática. Ok? Mas ele é fundamental para a compreensão da mensagem transmitida, como a gente viu no adjunto adnominal. Ok? Quais as funções dos adjuntos adverbiais na frase? Então, o adjunto adverbial ele tem a função de indicar circunstâncias em que o verbo se dá, a qualidade do adjetivo ou o grau do advérbio a que se refere. Então, ele tem vários tipos de função. Tempo, por exemplo, ela chegou cedo à reunião. Então, ele modificou o verbo chegar como sendo cedo. Ele mostra o local. A festa foi realizada no jardim. Ele traz uma intensidade, esse adjunto adverbial. O sol estava muito forte. Estar muito forte. Ele traz uma finalidade. Ela estudou para a prova. Então, esse verbo estudar para quê? Para a prova. Então, geralmente, é esse tipo de sentido que você encontra o adjunto adverbial junto à frase, junto à oração. Ok? E além desses, a gente tem também outros meios de você encontrar outras situações. Por exemplo, a gente tem o adjunto adverbial trazendo o sentido um advérbio de afirmação. Por exemplo, sim, ele certamente estará presente. Pessoal, desculpa o errinho aqui. Estará presente. Dúvida. Paulo talvez passe por aqui mais tarde. Então, talvez passe. O que está em verde, gente, são adjuntos adverbiais. O que está em azul são verbos, no caso. Tá? Meio. Prefiro viajar de carro, ainda que os riscos sejam maiores. Fim. Estudem bastante para a próxima maratona de questões. Estudem como? Bastante. Para o quê? Para a próxima maratona de questões. Indica também uma condição. Só se consegue vencer com esforço, ou seja, o verbo vencer é modificado pela condicional, né? Com esforço. Tudo isso que está em verde são os adjuntos adverbiais. Palavras, funções que estão junto ao verbo que modificam seu sentido. Companhia, gosto de viajar com meus amigos. Viajar com companhia. Ok? Grosso modo, o adjunto adverbial acrescenta circunstâncias específicas aos verbos, intensifica o sentido de verbos, adjetivos ou outros advérbios. Continuando ainda nesse mesmo raciocínio, ele pode se referir a assunto. Por exemplo, os alunos conversaram a respeito do show.
Tá? Então, conversaram é o nosso verbo, a respeito é o nosso adjunto adverbial. Concessão. Fui ao supermercado apesar da chuva. Então, fui é o nosso verbo. Apesar, ele é um adjunto adverbial de concessão. Causa. Não faltei audiência por medo das consequências. Então, tudo isso aqui, gente, é um adjunto adverbial porque se refere ao verbo faltar. Ele modifica o seu sentido, ele traz novidade. Lugar. Moro em uma cidade metrópole ou moro em uma cidade metropolitana. Então, eu moro onde? Numa cidade metropolitana, ou seja, cidade metrópole ou cidade metropolitana representa o nosso adjunto adverbial. Modo. As aves voam como o vento. Então, uma comparação, modo de ser como as aves voam. Instrumento, cortei meu dedo com a tesoura. Cortei com a tesoura. Então, instrumento se torna um adjunto adverbial, pois que diz respeito ao verbo cortar. Os candidatos discutiram como bastante suas plataformas eleitorais. Ok? Então, bastante é um adjunto adverbial. E assim por diante, gente. Por exemplo, tempo, voltei à missa às 10 da noite. Então, é um advérbio de tempo. Temos também advérbio de conformidade. Devemos agir segundo os ditames da CRAN. E assim por diante. Interesse por você. Sou capaz de fazer. Fazer por você. Então, por você é um adjunto adverbial. Frequência. Tartarugas são vistas com frequência nas ilhas de Ubatuba. Com frequência, adjunto adverbial que modifica o verbo ver. Ok? Então, são vários exemplos, várias situações em que você pode identificar um adjunto adverbial. Basta uma análise cuidadosa. Agora vamos fazer uma diferença, né, sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial. Não confunda o adjunto adnominal com adjunto adverbial. A gente já viu, gente, que enquanto o adjunto adnominal confere características e atributos a um substantivo, o adjunto adverbial indica uma circunstância modificando um verbo, um advérbio ou adjetivo. Por exemplo, nessa frase, rapidamente, o envergonhado aluno saiu. Quem é o nome aqui? Aluno. Então, a gente tem aluno como substantivo, saiu. Aliás, o envergonhado aluno são adjuntos adnominais. O verbo é sair. Quem que saiu rapidamente? Aliás, o rapidamente indica uma circunstância ao verbo sair, melhor dizendo. Então, rapidamente é nosso adjunto adverbial, ou seja, como o nosso português é muito rico em construção de frases e orações, na maioria das vezes você não vai encontrar só uma frase que tenha somente adjunto adnominal ou somente adjunto adverbial. É mais comum que ambos estejam dentro desse contexto. Ok, gente? Então, por exemplo, aqui, ó. A bela garota caminhava lentamente pelo bosque. Garota. O que é garota? Garota é substantivo. Então, a bela é um adjunto adnominal, pois diz respeito à garota. Ela caracteriza o substantivo.
O outro lado, ela caminhava, ó, tem um verbo aqui, ó. Caminhava como? Lentamente pelo parque. Então, é adjunto adverbial. Lentamente pelo parque, porque informa como a caminhada, que é o verbo, foi realizada. Então, a gente tem nessa frase o adjunto adnominal e a gente tem o adjunto adverbial, ok? Do mesmo modo, ó, o velho carro foi vendido rapidamente na feira. Carro é o nosso substantivo, o velho. Os dois termos se referem ao substantivo carro, sendo, portanto, adjunto adnominais. Mas vendido ao verbo vender rapidamente na feira, representa tudo isso aqui, termos adjuntos adverbiais, pois se referem ao verbo vender. O talentoso músico apresentou-se brilhantemente no teatro. Músico é o nosso substantivo nome. O talentoso se refere a ele, são dois adjuntos adnominais, o e talentoso. Tem um verbo apresentar-se brilhantemente no teatro. Então, brilhantemente no teatro, cada um desses termos representa um adjunto adverbial, pois ele traz novidade, informações a respeito do verbo apresentar-se. Então a gente encerrou essa nossa quinta aula sobre a sintaxe e na nossa sexta aula a gente vai estudar o aposto e o vocativo. Curtam o canal e o link estará acima para a nossa próxima aula. Obrigado por hora.